no grau A. E agora a gente vai, nessa aula de hoje, a gente vai começar a resolver alguns probleminhas. Né? Ver alguns problemas e aos pouquinhos, né? A gente vai deixando esse caldo um pouco mais grosso. Por enquanto ele está marralinho, ele vai ficando mais grosso. Bom, né? Então tá. Então, uma das grandes interpretações, né, da integração, na verdade, né, a integração e a derivação, elas surgiram, né, de uma interpretação física, né, da qual se tinha quando surgiu o conceito de velocidade instantânea, né, e velocidade instantânea é aquilo que nós enxergamos nos velocímetros, né? Aquele ponteiro que se mexe, porque a cada piscadinha de olho, aquele ponteiro se mexeu. Ou seja, a cada instante ele marcou um ponto. Né? A cada instante ele estava num lugar. Ele pode ser constante? Pode ser constante 60. Né? Pode ser constante 80. Né? Mas daqui um pouco você acelera, desacelera, enfim. Né? Ele está sempre se mexendo. Então, esse fato dele estar sempre se mexendo indica que eu tenho uma velocidade instantânea. Então, a cada instante, eu tenho um valor. E a definição que o nosso amiguinho Newton observou é que a velocidade instantânea depende, né, ela ocorre, ela é a taxa de variação instantânea da posição no tempo, né? Então, vem toda aquela historinha do limite, tarará, tarará. Esse é assunto lá do cálculo 1, não é o nosso. Então, né, se verificou, né, que a velocidade é a derivada da posição no tempo. Né? Então, é a derivada da posição no tempo. Então, se eu quero saber a posição, eu integro a velocidade. Né? Então, eu tenho posição e eu tenho velocidade. Então, da posição para a velocidade, eu vou derivando. Portanto, da velocidade para a posição, né? Se eu faço o caminho de volta, eu volto integrando. Então tá. Vamos ver um probleminha, né? Se a velocidade, né, a taxa de variação da posição no tempo, né, de um objeto móvel é dada pela equação, né, t ao quadrado menos t mais 3. No instante t igual a 1, o objeto se encontra na posição 4. Tá, já vamos desenhar tudo isso aí. Qual a posição em que se encontra esse objeto em t igual a 4? E qual a distância percorrida nesse intervalo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, ele quer saber a posição. Então, se eu sei que a velocidade é t ao quadrado menos t mais 3, então a posição é a integral da velocidade. Ou seja, a posição ela é integral de quem? T ao quadrado menos t mais 3 dt. Né? Ou seja, a posição vai ser quem? Vai ser S de t, integral de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3. Menos a integral de t, t ao quadrado sobre 2. Mais a integral de 3 dt, 3t. Mais uma constante de integração. Então, a expressão geral da posição é essa aqui. Né? Então, a minha posição geral da posição é essa aqui, S de t igual ao cubo sobre 3, quadrado sobre 2, mais 3t, mais uma constante. Tá. E aí nós reparamos que eu tenho uma constante. Quem é essa constante? Não sei quem é a constante. Né?
Mas a gente tem uma condição. Então, o que diz a condição? A condição diz o seguinte, que para t igual a 1, a minha posição é 4. Então, o que eu tenho? Eu tenho 4, vou colocar no lugar do S4 no lugar do T1. Vai ficar 1 sobre 3, menos 1 meio, mais 3 vezes 1, mais C. Olha só. Então, eu tenho uma equação agora só na letra C, ou seja, eu só preciso descobrir quanto vale o C. Então, o C vai valer quanto? O C vai ser, isolando o C, vai ser 4 menos 3, 1. Mais 1/3 passa menos 1/3. Mais 1 meio, ou melhor, menos 1 meio passa mais 1 meio. Então, eu vou colocar tudo sobre o denominador 6, né? Então, boto o denominador comum é 6, 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. Então, vai ficar 6 aqui, menos 2 mais 3. Então, 6 menos 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, C é igual a 7 sextos. Então, portanto, a expressão para, né, a posição é S de t, t ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, mais 3t, mais 7 sextos. Certo? Então, nós temos a expressão que determina a posição. Agora, que o problema pergunta? Isso aqui responde à pergunta do problema? Não. O problema está me perguntando em qual posição se encontra o objeto no instante t igual a 4. Então, o problema pergunta S de 4. Né? O problema quer saber S de 4. Então, quanto é que é o S de 4? Vai ficar 4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 4, mais 7 sextos. Né? Ou seja, vai ficar 64 sobre 3, menos 16 sobre 2, isso dá 8 mais 12 mais 7 sextos. Ou, se você preferir, S sobre 4, 64 sobre 3, menos, olha, mais 4, mais 7 sextos, né? Bom, aí é uma questão de somar fração, né? Vou botar aqui, somar fração. Então, denominador 6, então vai dar 128, mais 24, mais 7. Né? 128 com 24, 152, 159 sobre 6. Isso. 159 sobre 6. Dá quase... Gente, deixa eu ver aqui. Puxa minha calculadorinha aqui de cabeça. Só não sei. 159 que divide 6. Opa, 150. Que divide 6. 26,5. Então, ele se encontra na posição 26,5. Então, o que ele está dizendo para nós? Que o objeto, né, ele saiu da posição, ele acordou na posição 0. Né? No instante t igual a 1,
né? Ou melhor, eu não sei qual é a posição zero. Ele não disse, ele não deu o local de partida. Ele disse que ele partiu no instante zero. Eu não sei qual é a posição zero. Mas ele disse para mim que no t igual a 1, ele se encontra na posição 4. Né? T igual a 1, ele se encontra na posição 4. Então, quer dizer que no t igual a 4, nós descobrimos que ele se encontra na posição 26,5. Então, eu não sei de onde ele saiu, mas eu sei que ele passou no t igual a 1, ele estava em 4, e em t igual a 4, ele estava em 26,5. E dessa maneira... Desculpa. E dessa maneira é possível calcular a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Né? Entre 1 e 4 eu consigo calcular a distância percorrida. Que é o próximo problema, né? Então, nesse intervalo de tempo aqui eu consigo calcular a distância. A distância entre um instante t igual a 1, né? E um instante t igual a 4. Então, a distância percorrida é 26,5 menos 4. Né? Então, essa aqui é a distância. Né? Então, a distância percorrida é a posição no instante 4 menos a distância, a posição no instante 4 menos a posição no instante 1. Então, isso aqui é a posição no instante 4, 26,5, menos a posição no instante 1, que é 4. Portanto, a distância é 22,5 metros. Certo? Então, o S, ele está se referindo à posição. Bom, então esse é um problema bem tradicional, né? A gente sempre resolvo ele. Depois eu acho que eu boto ele lá também na disciplina de equações, né? Isso aqui é um problema de equações diferenciais. Né? Não defini formalmente o que é uma equação diferencial, mas a gente está resolvendo equações diferenciais. Isso deixa para a disciplina lá, que daí lá tem os problemas das equações diferenciais. Tá. Vamos fazer mais esse probleminha aqui, daí vamos fazer um intervalo. Aqui, na verdade, é um problema mais teórico, né? Que vai falar da aceleração. A aceleração é a taxa de variação instantânea da velocidade no tempo. Ou seja, agora, né, você tem a posição e velocidade. Então, você derivou uma vez, chegou na velocidade. Agora, você deriva a velocidade mais uma vez no tempo e você tem a aceleração. Então, dessa maneira, né, um exemplo clássico, a relação entre posição e aceleração é a derivada segunda, né? Então, a aceleração, né, é a taxa de variação da velocidade. Né? Então, uma situação interessante na física é a queda livre. Né? Então, no caso da queda livre, a aceleração ela é constante negativa devido à direção do movimento. Ou seja, né, você tem uma aceleração para baixo. Ou seja, você vai ter uma aceleração do tipo, né, menos GJ, né? Isso aqui lá da geometria analítica, a gente lembra que quando eu tenho um movimento só na vertical, eu tenho só o vetor J. Então, como eu estou olhando só para um movimento na vertical, a minha aceleração tem que ser negativa. Bom, se a velocidade inicial é v0, determine uma expressão para a aceleração em função do tempo. Tá. É o seguinte, a minha aceleração é menos g, né? Ela é constante. Ou seja, g é um valor constante. O que é a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Bom,
O que o problema pede? O problema pede uma função, né, uma expressão, né, para V no tempo. Ou seja, para V, que depende do tempo. É isso que o problema pede. Então, se ele me pede isso, então eu quero que o V vai ser quem? Vai ser a integral de menos G dt. Ou seja, a velocidade vai ser quem? Bom, como G é um valor constante, vai ficar menos G vezes a integral de dt. A integral de dt vai ser t mais uma constante c. Tá. Pois bem, como é que eu vou determinar o c? Bom, a gente sabe da condição. Vamos pegar a condição inicial. Qual é a condição inicial? Que quando t é zero, né, a velocidade é v0. Então tá, então no lugar do v eu vou botar v0, no lugar do t eu vou colocar 0 e vou descobrir que o c vale v0. Logo, a minha expressão, né, para v dependendo apenas do t vai ser v0, a velocidade inicial, menos gt. E esse aqui é um resultado que vocês têm lá da física, né? Vocês têm esse resultadinho lá da física, né? Então, a velocidade é igual à velocidade inicial menos gt. Então, essa expressão aqui, né? Isso aqui é um... Na verdade, isso aqui é algo que foi observado lá por Galileu, né? Do experimento de Galileu. Tá. Agora, né? O que ele diz? Como a velocidade instantânea é a taxa de variação da posição, e tendo que a posição inicial é S0, determine uma expressão para a posição no tempo. Ora, eu sei que a velocidade é a velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Né? Eu sei que a aceleração é a derivada da posição no tempo. Então, eu sei que se eu quero a posição que depende do t, isso vai ser a integral de v0 menos gt dt. E aí, o que acontece? Opa. Então, se eu tenho S de t igual a integral de v0 menos gt dt, bom, a velocidade inicial é constante. Então, eu tenho integral de a velocidade inicial, ela sai para fora da integral, né? Velocidade inicial dt. Menos. O g também é constante, mas vai ficar gt dt, né? Então, a minha posição vai ser quem? Velocidade inicial vezes a integral de dt, que é t, menos g vezes a integral de t dt é t ao quadrado sobre 2. Né? Mais a constante c. Né? E aí nós temos o seguinte, nós temos uma condição. Condição diz o seguinte, que quando t é zero, a posição é a posição inicial. Né? Então, no lugar do S, eu vou colocar S0. No lugar do T, vai vir o 0. Mais C. Isso implica, né, que o meu S0 é igual a C. Portanto, a posição em função do tempo é S0 mais V0t menos gt ao quadrado sobre 2. Certo? Então, nós temos então a expressão que determina a posição. Né? Isso aqui você estuda lá no ensino